Volume 05, Capítulo 4, O Começo do Fim. O ONI ataca após alguma hesitação, na esperança de dominá-la em número. Mas contra Ayaka, com sua técnica Kyokugen, foi inútil. Ela retornou para proteger o círculo de heróis com uma pilha de cadáveres espalhados atrás dela. Ayaka-chan. Graças a Deus, disse Moi, ainda meio soluçando e enxugando as lágrimas. Ayaka apenas sorriu e assentiu em resposta. Uma habilidade única, justamente quando eu já tinha perdido as esperanças. Nunca imaginei que aprenderia a minha em um momento como esse. Haveria tempo para refletir sobre isso mais tarde. Os Oni não eram a única ameaça, agora havia monstros de médio e grande porte se aproximando. Por enquanto, só preciso matar. Só isso. Usar tudo o que estiver à minha disposição para proteger meus amigos. Você precisa dizer o nome da habilidade única em voz alta para ativá-la, certo? Ela respirou fundo, desacelerando a respiração. Mundo prateado. Assim que ela pronunciou essas palavras, uma esfera surgiu à sua frente. Parecia mercúrio, ou uma bola de chumbo derretido flutuando ali, com pequenas ondulações traçando silenciosamente sua superfície. O que é isso? O que eu faço? Ayaka abriu rapidamente sua janela de habilidades e olhou os detalhes. Mundo prateado agora estava lá em sua lista, ao lado dos outros, e havia algo escrito abaixo. Criar. Criar. Criar o quê? E como? Os monstros estavam se aproximando cada vez mais. Somos os únicos que restam vivos aqui? Que bom que eu tenho essa habilidade agora, mas não tenho ideia de como usá-la. Também não tenho tempo para ficar sentada tentando descobrir. Preciso eliminar os monstros por aqui e abrir caminho. Ayaka enfiou sua lança profundamente na têmpora de um grande monstro e usou a bomba interna para detoná-lo imediatamente, mas apenas um quinto do rosto da criatura desapareceu. E continuou chegando. A diferença de tamanho entre Ayaka e os monstros estava se tornando um problema. O Oni era apenas um pouco maior que o tamanho humano, então ela tinha uma chance, mas mesmo em sua forma Kyokugen, o poder deles era quase avassalador. Não tenho forças para enfrentar esses monstros enormes. Machuquei a cabeça dele, mas ele ainda está vivo. O grande monstro balançou a cabeça violentamente, e Ayaka foi jogada no chão. Ela aterrissou, mas imediatamente rolou para outro ataque, chutando o chão, saltando sobre o monstro e cravando sua lança na fratura que havia causado em seu primeiro ataque. Naquele instante, ela olhou para o círculo de heróis do outro lado do campo de batalha. Um dos monstros de médio porte estava causando problemas e atraindo a atenção de todos. Todos pareciam esticados ao ponto de ruptura, capazes apenas de enfrentar os monstros que estavam diretamente à sua frente. Kayako estava matando um monstro próximo, mas outro atacou suas costas. Ayaka estava no ar, incapaz de correr para salvá-la. Não. Suou-san, atrás de você. Mas não adiantou, a voz de Ayaka não conseguia alcançá-la. Ela olhou para as próprias mãos. Não tenho outra escolha. Ela arremessou sua lança, espetando o monstro na nuca. Kayako finalmente notou a criatura atrás dela, olhou para cima e viu Ayaka, e percebeu o que tinha feito. Sogou-san. Eu ainda tenho aquela espada curta, mas não é grande coisa. Ela estendeu a mão para a arma em seu cinto, e o enorme monstro abaixo a encarou, com os olhos esbugalhados em seu rosto destroçado. Os braços da criatura se estendiam para arrancá-la de cima. Ela não hesitou. Conjunto de lâminas. Ela cravou sua espada curta, agora reforçada com mana, no olho do monstro. Ele gritou, e todo seu corpo convulsionou violentamente, jogando Ayaka no ar e deixando a espada dela alojada em seu olho. Os monstros saltaram para persegui-la. Mesmo em seu estado de Kyokugen, ela era um alvo fácil enquanto estava de mãos vazias. Ei, Nihei! A representante da turma está em apuros. Metade do nosso grupo. Metade de nós não pode ir salvá-la? Não conseguimos. Mal conseguimos nos defender aqui. Se ao menos eu tivesse uma arma.
qualquer coisa. Nem precisa ser uma lança. Uma espada, contanto que seja uma arma. Se ao menos eu tivesse uma arma na mão. A bola de metal líquido se contraiu repentinamente, assumindo o formato de uma espada. No instante seguinte, a espada prateada voou em sua direção a uma velocidade incrível. Com um gesto milagroso, ela estendeu a mão e a pegou. Sem um segundo para processar o que acabara de acontecer, Ayaka atacou. Seus movimentos eram impecáveis, cortando em pedaços os monstros que saltavam em sua direção. Ela pousou perfeitamente no chão, com os cadáveres espalhados em montes ao seu redor. Ela olhou para a espada que segurava. O punho se encaixa perfeitamente na minha mão. Ela apertou com força o cabo. Criar. Isso significa que minha habilidade única pode criar qualquer arma que eu precisar? O enorme monstro que acabara de despistá-la preparava-se para atacar. Ayaka puxou com força o fio Kyokujin entre as pernas e se esquivou. Ela olhou para o círculo. Ótimo, eles estão ficando juntos. O monstro bateu na terra com o punho, levantando uma nuvem de poeira. Ayaka tentou atacá-lo. Se a cabeça dele for muito dura, se eu pelo menos conseguir lidar com as pernas. Não sei se consigo derrubá-lo com apenas um ataque. A força e o alcance da bomba interior se adaptam ao tamanho da arma que uso, ela não é tão eficaz contra monstros maiores. Há outros monstros aqui também. Não posso perder muito tempo cuidando deste. Foi por isso que eu fui na cabeça no começo. Mas agora aquela coisa está protegendo a cabeça contra ataques, isso deixa a metade inferior dela totalmente exposta. Correndo através das nuvens de poeira, Ayaka se aproximou do tornozelo do monstro. Ela o atacou com sua espada, gritando um grito de guerra enquanto o atacava. Yaoa! O grito do monstro ecoou pelo campo de batalha. Uma lâmina enorme estava presa em seu tornozelo. A espada de Ayaka. O quê? Minha lâmina ficou maior. Mas não parece mais pesada do que antes. Parecia sólido e poderoso em suas mãos. Mas incrivelmente leve para o tamanho. Ela puxou a espada e tentou golpeá-la contra a criatura. Uma linha traçava diagonalmente o corpo do monstro, dividindo-se perfeitamente em dois. Sangue jorrava da junção. Era como se a espada de Ayaka tivesse o comprimento perfeito para esquartejá-lo. Ela engoliu em seco e olhou para a espada novamente, incapaz de se livrar da sensação de que nada daquilo era real. Ela havia voltado ao tamanho normal agora. É porque eu derrotei o monstro? Então a lâmina é do tamanho do meu inimigo e pode mudar de forma sozinha? Sem mencionar que eu não senti o peso daquela coisa. Criar. Se esta habilidade pode criar qualquer arma que o usuário desejar, então eu quero outra. Ayaka começou a correr, sussurrando bruscamente, dê-me outra arma. A espada em sua mão direita se partiu em duas, e ela encontrou outra espada descansando na esquerda. Ayaka chegou ao círculo de heróis e iniciou um massacre unilateral. Ela estava perdida em um turbilhão de gritos de monstros. Sua expressão se contorceu de dor, mas ela manteve o foco enquanto matava, matava e matava. As armas em suas mãos mudavam continuamente para se adequar às necessidades da situação. Às vezes ela segurava uma espada, outras vezes uma lança, um machado, uma foice. Sogo Ayaka usava tudo isso com maestria. Seu estilo Kisou de artes marciais era voltado para uso prático no campo de batalha. Concentrou-se na lança, mas armas derrubadas por inimigos e aliados também eram levadas em conta. Havia até técnicas para lanças de bambu, foices e manguais usados por aqueles que perseguiam samurais derrotados. Incluía maneiras de lutar de mãos vazias e de mudar de estilo dependendo das condições do campo de batalha. O objetivo final era ser capaz de usar qualquer arma que cruzasse seu caminho. Formas prateadas flutuavam no ar diante dos olhos de Ayaka. A próxima arma que ela planejava usar já estava criada e pronta. Às vezes, ela as jogava e elas retornavam para sua mão. Mas ela não esperava de braços cruzados pelo retorno delas, criando outras armas para bater os monstros ao seu redor enquanto isso.
Com a velocidade que ela ganhou com sua técnica Kyokugen, nenhuma delas conseguia acompanhá-la. Ela estava perdida em seu mundo de prata em constante mudança. A heroína de classe S, Sogo Ayaka, havia se transformado em um deus Oni Kyokugen do campo de batalha, blindada em luz prateada. Quantos deles eu matei agora? Ayaka havia caçado e matado todos os monstros que estavam em seu caminho e estava a caminho do portão norte. Bunny-san. Ela olhou por cima do ombro, em direção à parede sul. A julgar pelos gritos estranhos que ouvia ao longe, a área ainda estava infestada de monstros. Essa minha habilidade única é forte, mas tem uma fraqueza. Não consigo lidar com muitos inimigos ao mesmo tempo. As armas do mundo prateado mudavam de tamanho e forma para se adequarem ao seu alvo, mas a espada gigante só estaria com ela enquanto lutasse contra oponentes igualmente gigantescos. Às vezes, alguns dos monstros menores eram atingidos pelos golpes de sua espada enorme. Infelizmente, isso parecia mais um bônus de sorte do que a função habitual. No segundo em que ela voltava sua atenção para um inimigo menor, a arma encolhia em suas mãos para combinar. Parecia também que as armas que ela criava ficavam mais fracas quanto mais longe ela as arremessava, tornando-se muito menos poderosas a longas distâncias. Quando ela criou uma lança e tentou arremessá-la, descobriu que havia um alcance máximo para o efeito de sua habilidade, e a lança que ela arremessava retornava a ela após percorrer uma certa distância e se fundia novamente na esfera de Mercúrio. Por outro lado, eram mortais quando Ayaka as brandia a curta distância. Ela não encontrara nenhum monstro que não pudesse derrotar com um único golpe, com um ataque corpo a corpo. Não havia nenhum que ela não pudesse perfurar ou cortar ao meio, a habilidade era perfeitamente adequada para combate corpo a corpo. No entanto, sem a velocidade de sua recém-descoberta técnica Kyokugen, ela dificilmente teria conseguido matar tantos monstros. Ela podia sentir o estresse que isso causava em seu corpo enquanto se acumulava dentro dela. Se eu ficar sem MP, não poderei mais usar minha habilidade única. Ela consome muito quando está ativa. Ayaka dissipou sua habilidade única. Nessa situação, dificilmente posso correr para a Muralha Sul. Meu estilo de luta não é adequado para enfrentar grupos grandes. Talvez eu consiga me proteger de uma horda como essa, mas não sei se conseguiria proteger todos os outros. Deveríamos nos unir aos exércitos ao norte da cidadela. Com a força de todas as nossas forças combinadas, devemos ter uma chance. Ayaka correu pela terra, mordendo o lábio. Bunny-san já pode estar. Ela franziu a testa, afastando o pensamento. Não. Não pense assim. Você não pode pensar assim agora. Não é. Gila-san, alguém gritou. O guardião da cidadela, Gila-Eve, surgiu cavalgando pela poeira em seu cavalo. Ayaka não via desde a confusão que se instalou no campo de batalha depois que a fúria os atingiu. Ela não conseguia ver sua vanguarda em lugar nenhum, mas ele parecia estar vivo. Ele tem sangue heróico, não é? Ele pode não ser tão equilibrado emocionalmente, mas é um guerreiro poderoso. Ayaka correu até ele. Gila-san, você está bem. Ela viu que ele estava segurando a barriga. Ah, você está ferido? Seu corpo começou a balançar na cela, então ele caiu no chão com um gemido. Deitou-se de lado na terra com os intestinos para fora. Ayaka viu vários objetos afiados cravados em suas costas. Ele estava morto. Talvez já estivesse morto há algum tempo, mesmo em cima do cavalo. Representante da classe C. Nihei olhou para ela, seu rosto estava pálido. Vamos lá. Ainda tem alguém vivo ali? Ayaka e seu grupo continuaram em direção à muralha norte, matando monstros que surgiam das sombras dos prédios por onde passavam. Eventualmente, eles se aproximaram e ouviram gritos perto da muralha. Eles ainda estão lutando? Parecia que eles estavam sendo empurrados para trás, mas as defesas do lado humano de alguma forma ainda estavam resistindo. Todos, reforcem suas linhas. Ayaka atacou, e seu grupo a acompanhou, atendendo ao chamado.
Eles avançaram contra a horda, capturando alguns dos monstros com um ataque de pinça e saindo quase ilesos. Eles se uniram às forças de defesa. Representante de turma? Murota-san. Você está bem. Os remanescentes do grupo de Kirihara estavam entre os soldados. Ayaka rapidamente deu ordens para Kayako e os outros montarem sua defesa. Suou-san, Nihei-kun, cubram esta área. Vou continuar apoiando vocês com os outros soldados. Ela ativou o mundo prateado e correu para ajudar aqueles que ainda estavam lutando. A maré começou a mudar, e logo os monstros ao redor da muralha norte foram completamente exterminados. Ayaka caminhou de volta até Murota, virando as costas para os soldados atordoados atrás dela. Murota Eri, a terceira em comando do grupo de Kirihara depois de Oyamada, a encarou boquiaberta. Você é a representante da turma, certo? Sim. Ah, já entendi. É que você pareceu uma pessoa completamente diferente por um segundo, só isso. Estou feliz que todos estejam seguros. Ayaka deu um suspiro de alívio, mas Murota respondeu com uma expressão de dor e silêncio. Murota-san? Não. Nem todos. Ikumi está morta. Kariya-san. Não a vejo em lugar nenhum. Ela era membro do grupo do Kirihara, certo? Murota se abraçou com força, seus dentes começaram a bater. E Ikumi? Quando eu estava correndo, vi um monstro devorando parte do rosto dela. Ela estava gritando por socorro, mas eu estava com tanto medo. Eu a abandonei. Eu corri. Não. O quarto dos nossos colegas de classe a morrer. Ikumi, ela. Metade do rosto dela sumiu, mas ela. Sua boca ainda se movia, ainda clamava por socorro. Tipo. Aquilo era mesmo real? Murota forçou um sorriso fraco nos lábios, mas seus olhos estavam escuros, fundos e cavernosos. Ayaka mordeu o lábio com tanta força que quase sangrou. Então, uma forte sensação de desesperança a dominou, e ela agarrou Murota pelos ombros. Mantenha calma, Murota-san. Precisamos da força de todos os heróis de classe B, do seu grupo agora mesmo. Por favor, nos ajude. Espera, mas... Cadê o Shogo? Depois que aquele monstro de membros desceu, eu pensei... Será que não ouvi ele gritando? Oyamada Com uma expressão amarga no rosto, Ayaka explicou rapidamente o que havia acontecido. O quê? Então, tipo, Shogo e Yasu também estão mortos. O matador de dragões também? Todos os 4 anciões sagrados? Que diabos! Isso é hilário, disse Murota sem nenhum traço de humor. E isso não significa que nenhum deles esteja morto. Tenho certeza de que Bunny-san e White-san talvez ainda estejam vivos. Eu não os vi morrer. Não tenho certeza. E você ainda está aqui, não é, Murota-san? Nós só sobrevivemos por causa do Ajit-san. Ajit-san? Pensando bem, onde ele? Ayaka examinou a área, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele pegou um grupo enorme de cavaleiros e levou o monstro dos membros embora. Não sei onde ele está agora. Tipo. Foi ele quem nos protegeu desde o começo, sabe? Ele nos trouxe aqui. Então, o tipo humanoide que devorou a Abyss-san. Agido atraiu para longe de nós com aquele ataque de longo alcance. Agora ele está levando aquele rosto de fúria para longe da batalha, usando a si mesmo como isca. Nem sabemos se o Ajit-san ainda está vivo. Tipo. Vamos morrer aqui, não é, representante de turma? Estamos acabados, né? Pode me dizer por quê? Perguntou Ayaka. Por que você não abriu o portão? Por que não foi para o norte? Deveria haver exércitos inteiros lá fora, aliados nossos, para reforçar nossas fileiras.
Murota apenas gesticulou impotente em direção ao portão em resposta. Monstros do lado de fora do portão. Baque. O portão balançou nas dobradiças, emitindo um rangido. Algo estava tentando entrar. Quando Ayaka aguçou a audição, percebeu que havia monstros aglomerados no portão do outro lado. Hã? Mas os exércitos? Não sei. Talvez eles também estejam todos mortos. Não, isso não pode ser. Eles não podem estar mortos. Ouvindo com mais atenção, Ayaka agora ouvia vozes do lado de fora dos muros. Eles estão longe do portão, mas há pessoas lutando lá fora. Se conseguirmos eliminar a horda que está tentando invadir, talvez consigamos atacar e nos juntar a eles. Ela cerrou o punho com força, com as mãos cobertas de suor. Representante de turma, disse Murota fracamente, acho que estamos ferrados. Seus olhos mortos estavam olhando na direção oposta aos de Ayaka, para o sul. Ayaka-chan. Os tipos humanoides são. Murmurou Moi. Ela se virou e viu sombras gigantescas pairando sobre o campo de batalha, vindas da direção da parede sul. Beasts. Beasts. Bai. Niai. Nai. 3 tipos humanoides estavam diante deles. O monstro esférico, composto por corpos humanoides superiores, tinha a enorme espada do matador de dragões cravada na lateral. Aquele que andava sobre 4 patas e tinha um rosto enorme teve a cabeça esmagada. O último havia perdido as pernas, mas ainda rastejava em direção a eles a uma velocidade assustadora com seus 2 braços enormes. Bunny-san. Todos os 3 carregavam as marcas do matador de dragões. Estava claro que ele havia lutado uma batalha desesperada contra todos eles ao mesmo tempo. Se eles estão vindo para cá, isso deve significar. O monstro com a espada espetada se moveu primeiro. Os torsos humanoides que se arrastavam por toda a parte lançaram algum tipo de projétil contra eles, e o ar se encheu com o que pareciam balas de canhão. Aqueles com escudos asseguravam acima da cabeça para se proteger, mas quando pousavam, os projéteis simplesmente ricocheteavam nos escudos e rolavam para o chão. Um dos heróis ao lado de Ayaka gritou. Ela olhou para baixo para ver o que o tipo humanoide tinha jogado neles. Eram cabeças humanas. O rosto de Ayaka se contorceu de raiva e ela rangeu os dentes. White-san. A cabeça da irmã mais nova dos 4 anciões sagrados, White Angun, jazia a seus pés. Seus olhos estavam faltando. Ayaka respirou fundo. Murota-san. Representante de turma? Se você vai desistir... Ayaka agarrou sua lança e começou a caminhar em direção aos monstros. Guarde-a para quando eu morrer. Sogou-san, não me diga que você está planejando, disse Kayako. Fiquem aqui e segurem a linha. Eu cuido desses 3. Ayaka lançou um olhar mortal para o sul e uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Ele é a razão pela qual consegui chegar aqui. Ele é a razão pela qual eu consegui salvar todas essas pessoas. Eles podem ser humanoides, mas agora estão feridos. Eu não vou desistir. Esta chance que você me deu, Bunny-san. Não vou desperdiçá-la. Ela sentiu os fios se esticarem em seus músculos. Mundo prateado. Ela agarrou a espada que sua habilidade única criou para ela com ambas as mãos. Quando tudo isso acabar, quem se importa se meu corpo estiver quebrado? Agora eu tenho que mostrar a eles. Ainda há esperança. Sogo Ayaka saltou para a batalha, e gritos ecoaram pelo campo de batalha. Este é o último deles. Ayaka enfiou sua lâmina no crânio do monstro. Sua voz era fria como gelo, pronunciando o nome de sua habilidade como se proferisse uma sentença de morte à criatura que jazia diante dela. Bomba interior. O humanoide explodiu por dentro, lançando pedaços de carne em todas as direções. Ele caiu no chão, sangue azul jorrando do que restava da boca da criatura, com a língua para fora. Os outros 2 humanoides derrotados eram agora meros pedaços disformes de carne. 3 tipos humanoides. Sozinha? Isso é impossível.
sussurrou um dos soldados, com a voz trêmula. Como ela é tão rápida? E consegue criar armas enquanto luta. Então é isso que um herói de outro mundo, uma heroína classe S, realmente é. Havia medo e admiração também em suas vozes. Ayaka ficou ofegante diante dos tipos humanoides caídos. Subiu de nível. Ela agarrou seu braço esquerdo ferido. Não consegui passar sem um arranhão, mas tenho sorte que foi só isso que me deram. Que sorte que eles também estavam feridos, o Beowulf já os feriu bastante. Só por isso consegui lutar contra os 3 de uma vez. Sentimentos de gratidão por ele inundaram seu peito por um momento, depois ela foi tomada por uma sensação de inquietação. Ayaka se virou lentamente. Uma onda de monstros avançava em sua direção. Eles finalmente chegaram. Toda a massa da horda que havia atravessado a muralha sul avançava em direção a eles em um grande punho. Esses 3 tipos humanoides eram apenas a ponta da lança. Outro estrondo poderoso vindo de uma direção completamente diferente. Ayaka se virou para olhar, o suor escorrendo pelas bochechas e pingando do queixo no chão. Sua respiração soava tão alta em seus ouvidos. Com o estrondo, veio uma avalanche no portão norte, soldados ogros haviam conseguido passar. Mimori Touka. Nós avançamos pelas regiões ao norte da terra dos monstros de olhos dourados, eliminando monstros conforme avançávamos. Aquele grito agora mesmo. Aconteceu tão de repente. A terra tremeu e os monstros estavam em debandada. Serás olhou para mim. Senhor Touka, aquilo foi... Assenti, observando a situação do alto de nossa carruagem de guerra. Sim. Parecia algo que já tínhamos ouvido antes. Não havia tempo para hesitar. Pigmaru. Ele se esticou para se conectar comigo, e eu enviei antenas grossas como tentáculos de polvo, contorcendo-se no ar. Os tentáculos saíram das minhas costas em um padrão radial. Uma quantidade assustadora de monstros saltou dos arbustos em todos os lados da nossa carruagem. São tantos. Há uma grande chance de alguns terem saído das ruínas subterrâneas ali perto. Atacando à primeira vista, é? Lancei os tentáculos em todas as direções. Paralisar. Os monstros que entraram no alcance dos meus tentáculos pararam de repente e foram deixados para trás, em meio à poeira. Qualquer um que eu conseguisse capturar a tempo, eu também conjurava furioso, finalizando-os com o combo de sempre. Como estamos em movimento, é difícil capturar todas essas coisas dentro do alcance das minhas habilidades. Observei os monstros explodirem em fontes de sangue enquanto morriam, meu cabelo esvoaçando ao vento. Um desses monstros isca de boca deve ter sido ativado em algum lugar. Pelo que parece, bem longe. Mas definitivamente parecia aquele grito quando nos deparamos com um. Todos esses monstros parecem estar indo na mesma direção, norte. Eve abateu alguns monstros menores com a espada, amaldiçoando o momento ruim. Por que isso tinha que acontecer agora? Nesse momento, um único pássaro branco voou em nossa carruagem. Serás preparou seu arco para atirar nele. Espere, interrompi-a, os olhos dele não são dourados e acho que ouvi. Serei breve, disse o pássaro. Serás e eu trocamos olhares. Então é você, Erika. Esse pássaro deve ser um familiar dela. Ele pulou no meu ombro. Os ataques dos monstros ao nosso redor estavam um pouco mais lentos devido aos nossos contra-ataques, mas eu conseguia ver hordas deles ainda se movendo pela floresta. Continue, eu disse, sem tirar os olhos dos monstros próximos. Vocês sabem que a Cidadela Branca da Proteção fica logo ao norte daqui, não é? Ela nos contou sobre o local antes de partirmos, um lugar para proteger a nação de Magnar contra a ameaça dos monstros. Eles estão sendo atacados pelos exércitos do Império Demoníaco e pelos monstros dos arredores no momento. Você acha que deveríamos fazer um desvio? Exatamente o oposto. Vi as bandeiras do Reino de Alion e do Império Bacchus decorando as paredes, mas isso não era tudo. O Império Sagrado de Neia parece estar lá também. O familiar de Erika olhou para Serás.
Suas forças provavelmente são lideradas por Catleia Strauns. A elfa ficou visivelmente abalada com a notícia. Aquela princesa, hein? As forças alionesas também estão lá, certo? E a Vicious? Pelo que meus familiares me disseram, Vicious e um classe S, chamado Kirihara estão ausentes. Parece que eles cavalgaram para o leste. Deixa pra lá, Kirihara, aquela deusa imunda está faltando. Boas notícias, então. Ainda não tenho como lidar com ela. E os outros? Desculpe, mas não consegui dizer que tipo de outros heróis estão presentes. Tá? Não é como se tivéssemos escolha, de qualquer forma. Certo, serás? Não, ela respondeu, sem hesitar. Nós não. Cuidado aí fora, alertou Erika. Pelo que examinei a área antes de vir te procurar, há monstros das forças do Império Demoníaco do Círculo Interno no campo de batalha. As forças humanas parecem estar encurraladas na cidadela pelo norte e pelo sul. Imagino que já haja tipos humanoides dentro das muralhas. Aquela isca de boca pode ter sido um truque do Império Demoníaco. Se nossa teoria estiver correta, a fonte de todo o mal não consegue gerar tipos humanoides por si só. É possível que eles estejam tentando usar aqueles monstros poderosos para fazer o trabalho deles. Os tipos humanoides são ruins o suficiente, mas o círculo interno também? Eles são fortes? Perguntei. Eles são a elite das forças do Império Demoníaco, perdendo apenas para o próprio Rei Demônio. Pelos movimentos de suas tropas, é como se acreditassem que esta batalha poderia lhes garantir a vitória de toda a guerra. Sem saber quanta força o lado humano tem dentro daquela cidadela, e quantos heróis ainda estão lutando, não posso ser muito otimista. Tuka, use as armas que eu te dei. Não se contenha, ok? Disse Erika através de seu familiar. Como eu disse, eram todas experimentos, itens de uso único, não feitos para durar. Mas posso garantir que são fortes. Não se preocupe com o que acontece com a carruagem de guerra. Apenas siga para o norte, o mais rápido que puder. Erika, eu disse, acariciando seu familiar, obrigado por nos contar tudo isso. O pássaro assentiu, pulou do meu ombro e voou para longe. A Erika não disse que falar através do seu familiar a cansava? Tipo, o suficiente para deixá-la fora de ação por um dia inteiro, talvez mais? Não podemos depender de mais informações dos familiares da Erika daqui para frente. Teremos que coletá-las em tempo real. Se ela não tivesse nos dado aquele relatório, então... Serás parou de falar com uma expressão de gratidão no rosto. Sim, talvez tivéssemos tomado um caminho diferente, para longe da Cidadela Branca da Proteção. Devemos muito a ela. As duas já estavam de volta à luta e eu chamei as duas, trabalhando em habilidades de efeito de status enquanto os monstros investiam contra nós. Serás. Eve. Sim. Na pior das hipóteses, sempre posso correr para ajudar a princesa sem vocês duas. Eve agarrou uma das lanças presas à lateral da carruagem de guerra e pulou de volta para perto de nós. Ela me entregou a lança incrustada de cristais, e eu despejei minha mana nela. Se ficarmos para trás, ela disse, eu nos mandarei de volta para a casa da bruxa. Você não precisa me lembrar disso. Não vou deixar você morrer, não importa o que aconteça. Se sentir que sua vida está em perigo de alguma forma, mande-se de volta para Liz. Entendeu? Eve soltou uma risada profunda. Entendido, ela disse, antes de lançar a lança no ar. Quando sua ponta brilhante atingiu o grupo de monstros enormes que nos seguia, detonou com uma explosão de fogo pálido. Os monstros foram consumidos pelas chamas. Gritaram, parecendo tentar apagar o fogo. Em pouco tempo, desabaram em montes de fogo e os deixamos para trás, queimando lentamente na floresta. Com as armas especialmente feitas pela bruxa nesta carruagem de guerra, até eu consigo derrotar os monstros enormes. Minhas habilidades de efeito de status não são onipotentes, há uma chance de monstros passarem despercebidos. Conto com você para eliminá-los. Não se preocupe.
Eve me olhou com seus olhos verde esmeralda e mexeu as orelhas. É por isso que tenho esses olhos e ouvidos, para garantir que nenhum deles passe. Sorri, bufando com o comentário dela, e então me aproximei da torre de tiro da carruagem de guerra. Atravessei o cano e despejei mana no cristal até a ponta começar a brilhar com uma luz azul clara. Um laser pálido disparou do cano, perfurando o monstro à distância que nos perseguia pela floresta. Sangue jorrou das costas da criatura, que caiu de lado no mato. Acho que precisamos guardar o suficiente dessas coisas para quando chegarmos, mas, no momento, nossa maior prioridade é chegar lá. Estamos basicamente cercados por uma debandada por todos os lados. Temos que chegar à cidadela o mais rápido possível, enquanto lutamos para abrir caminho através dessa horda. Serás vestiu sua armadura espiritual com um clarão de luz e saltou do teto da carruagem de guerra. Ela cortou um monstro em dois com sua lâmina, com um grito de guerra nos lábios. Estendi um tentáculo para pegá-la e puxá-la de volta, colocando-a de volta na carruagem. Desculpe. Ela recuperou o equilíbrio, mas sua expressão estava turva e ansiosa. Não se preocupe. Eu entendo como você se sente, mas não fique impaciente. Não posso culpá-la por isso. A vida de Catleia pode estar em perigo neste exato momento. Deve ser difícil para ela manter a cabeça no lugar. Mas não há muito que eu possa fazer para acalmá-la agora. Não podemos descobrir nada sobre o que está acontecendo lá fora sem os familiares da bruxa. Abri meus tentáculos mais uma vez e disparei outra saraivada de habilidades de efeito de status. Quanto tempo faz? Quantas dessas coisas eu já matei? Nossa carruagem de guerra avançou pela floresta, ganhando velocidade. Olhei para trás e vi a trilha de cadáveres que deixamos para trás, com tipos humanoides caídos entre eles. Os monstros nos perseguiam sem parar, escalando os corpos de seus companheiros caídos. Esmagávamos qualquer um que chegasse perto demais. Mais partes da carruagem de guerra estavam quebradas, e eu podia ver que Seraz e Eve estavam claramente começando a se cansar. Eu havia desconectado minha conexão com Pigmaru há algum tempo. Pigmaru vai ficar muito cansado antes que meu MP acabe. Não há nada que eu possa fazer a respeito. Trilhar essa estrada de matança através dos confins do norte da terra dos monstros de olhos dourados não era uma tarefa fácil. Às vezes, usei minhas habilidades de efeito de status normais, e outras vezes, minha habilidade lento para conseguir passar. Essa é a única razão pela qual chegamos até aqui sem perder ninguém. Senhor Tuka, o senhor está bem? Perguntou Seraz, sem fôlego. Deixe os monstros conosco e descanse um pouco. Lutar assim, gastando MP e despejando em coisas, sempre foi cansativo. Mas está piorando. É como se meu corpo inteiro gritasse para eu parar. Isso não é nada. Sou um herói de nível superior com modificadores de atributos, posso aguentar mais do que qualquer elfa superior ou mulher leopardo comum. Na verdade, manter uma luta de 360 graus com os tentáculos de Pigmaru era exaustivo. Mas eu ainda era mais capaz do que ela ou Eve. Eu não estava mentindo quando disse que isso não era nada, pelo menos não comparado às ruínas do descarte. Era mais fácil enganar Seraz dizendo a verdade. Espero que cheguemos lá a tempo, eu disse. Uma sombra escura caiu sobre o rosto magro e branco de Seraz, e ela olhou para o norte. Eve olhou para trás, para o caminho por onde tínhamos vindo, uma bandagem em volta do braço cobrindo um ferimento leve que ela sofrera na luta. Parece que eles diminuíram o ritmo por enquanto, ela disse. Não sinto mais nenhuma presença vindo em nossa direção. Talvez seja porque já matamos a maioria deles, ou talvez já tenham chegado todos à cidadela, pensei em voz alta. Devemos estar perto. Mesmo assim, havia tantos deles, mais do que eu imaginava que pudessem viver ali. Provavelmente muitos viviam nas profundezas das ruínas subterrâneas daquele lugar. Eu me perguntava se todos eles conseguiram subir à superfície ou se ainda mais aguardavam embaixo. Não quero nem imaginar que isso seja verdade. Peguei minha máscara do Senhor das Moscas. Preparem-se para se disfarçar.
Eve, você provavelmente deveria usar essa pulseira para se transformar em sua forma humana também. Tuca, você se importa se eu perguntar uma coisa? O que foi? O plano original era encontrar o caminho para a capital Magnari e nos infiltrar na frente sul como soldados contratados, certo? Mas se surgirmos da terra dos monstros de olhos dourados para nos juntar à luta, você acha que alguém vai acreditar que somos apenas mercenários? Tem o problema dos itens mágicos da Erika também. E quando você usar suas habilidades de efeito de status, todo mundo não vai perceber que você é um herói de outro mundo. Achei que você quisesse esconder sua identidade. Você é inteligente onde é preciso, Eve. O plano de entrar sorrateiramente como mercenários está basicamente fora de cogitação agora. Mesmo com a deusa fora, matar monstros com este meu poder misterioso vai se destacar de qualquer maneira. Se rumores chegarem à deusa, ela pode descobrir que ainda estou vivo. Posso esconder minha aparência o quanto quiser, mas estou revelando minha identidade apenas usando minhas habilidades em combate. E esses não são inimigos que eu possa enfrentar sem elas. Preciso de uma capa de invisibilidade. Algo para me esconder completamente. Só precisamos enganar todos eles. Não posso negar que é um plano improvisado, mas acho. Olhei para a máscara de mosca em minhas mãos. Vou ressuscitar alguns fantasmas. Fantasmas? Sim. De qualquer forma, temos que torcer para que a princesa de Neia fique segura até chegarmos. Coloquei a máscara e olhei para o norte. Se ela se foi, não adianta nada disso. Sei que é difícil, mas só mais um pouquinho, Slay. Estamos quase lá. Slay relinchou em resposta, encharcada de suor, e galopou ainda mais rápido. Se todos os inimigos já estiverem eliminados quando chegarmos, tudo bem também. Mas agora precisamos nos apressar e nos preparar para o pior cenário. Temos que apostar que quem ainda está lutando vai conseguir resistir. Sogou Ayaka. Soldados ogro entraram pelo portão norte, prendendo os heróis em um movimento de pinça. Ayaka se preparava para tomar uma decisão rápida sobre o que fazer, quando... Esses soldados ogros não são páreo para o poder de Neia. Matem-nos. Uma voz clara soou, alta, acima do barulho, e um bando de cavaleiras vestidas com armaduras brancas avançou por trás, cavalgando entre os soldados ogros, como uma avalanche. Os soldados ogros, pegos por trás, foram despedaçados pelo ataque. Uma mulher cavalgava à frente da ordem de cavaleiras, sua armadura mais extravagante que as demais, era Catleia Strauns. É a princesa de Neia, gritou um dos soldados sobreviventes, apontando para ela com espanto. Então aqui estão vocês, heróis de outro mundo, gritou Catleia, apontando a espada para Ayaka. Deixem a Horda do Sul conosco por enquanto, vocês enfrentam esses soldados ogros. Isso mesmo. Os soldados ogros fazem parte do exército do Império Demoníaco. Eles possuem o poder misterioso daquela essência que enfraquece as pessoas deste mundo. Os únicos que a essência não afeta somos nós. As Cavaleiras Brancas passaram por eles e enfrentaram os monstros que ainda invadiam a Muralha Sul. Os monstros das gerações anteriores, vindos da terra dos monstros de olhos dourados, não possuem essência. Esses cavaleiros podem lutar contra eles com toda a sua força. Ayaka observou as cavaleiras passarem e então correu para o portão norte, atirando sua lança nos soldados ogros que corriam em sua direção. Heróis do 2C, venham comigo. Não somos afetados pela essência que eles exalam. Podemos vencê-los. Nihei se incentivou e seguiu em frente. Kayako veio logo atrás, dando ordens aos outros. De repente, gritos ecoaram pelo ar, e dragões negros voaram sobre o portão norte, rugindo enquanto se aproximavam. Os Cavaleiros Dragão Negro. Gus, um jovem cavaleiro dos 3 Elite, os liderava. Todos vocês. Apoiem os heróis. Em formação, gritou ele, com um dispositivo mágico nas mãos. Ele disparou, lançando uma bola de fogo que abrasou a horda, que avançava sobre os cavaleiros de Neia. Reforços. Nós também vamos.
Nihei e o resto do grupo de Ayaka estavam inspirados. O que há com esses caras? Murmurou Murota, que observava a cena sem expressão. Os de classe baixa estão se animando. Até a Ayaka está começando a parecer uma heroína. Murota-san. Ayaka gritou para ela. Você tem que lutar para sobreviver. Precisamos da sua força nesta batalha também. Quem se importa com o passado agora? Ela varreu um grupo de soldados ogros com sua lâmina mágica. Lute. Você tem que lutar pelo presente. Nossa. Mesmo neste outro mundo você está agindo como representante da turma? Tudo bem. Eu vou. Eu não vou morrer. Não como a Ikumi morreu. Eu não vou deixar eles me pegarem. Mesmo que fosse principalmente por desespero, Murota também estava motivada. Vendo sua reação, os outros do grupo de Kirihara seguiram o grupo de Ayaka para a batalha. Aqueles malandros estão lutando melhor do que nós. Somos o grupo de elite dos heróis, não somos. Preparem-se, temos que fazer isso. Temos a representante de turma assassina dos tipos humanoides do nosso lado se tudo isso der errado também. Vamos. Ayaka observou todos eles correndo para a batalha. A maneira como lutei contra aqueles tipos humanoides deu-lhes esperança. Ou pelo menos é o que eu gostaria de pensar. Os heróis lutaram surpreendentemente bem, talvez por terem subido de nível durante a batalha. O número de soldados ogros que entravam pelo portão começou a diminuir visivelmente. Eles estavam especialmente indefesos diante dos ataques ferozes de Ayaka. Assim que ficou claro que o rumo da batalha havia mudado, Catleia e parte de seus cavaleiros sagrados voltaram cavalgando para o norte. Ainda havia monstros no sul, mas a horda estava controlada por enquanto. As forças de Neia e Bacchus claramente não estão se coordenando. Seus países realmente não têm boas relações entre si, não é mesmo? Mesmo assim, seus movimentos como unidades militares eram muito mais disciplinados do que os dos heróis. Eles lidaram com facilidade com todos os monstros de médio e grande porte que surgiram em seu caminho. Ayaka Sogou Catleia se dirigiu a ela, olhando para baixo, de cima do seu cavalo. Sim. A princesa observou a cena miserável dentro da cidadela pela primeira vez desde que entrou. Eu não tinha noção de que estava tão ruim dentro dessas paredes. Ayaka lhe deu uma breve explicação do ocorrido. Catleia ouviu atentamente com um olhar sério, a mão branca e imaculada apoiada no maxilar bem proporcionado. Todos, exceto o filho mais velho dos 4 anciões sagrados, pereceram. Badono, dos 3 elite, e o comandante Gila também foram mortos em batalha. A Bizangun também está perdida para nós. E não podemos ter certeza se Agito ou o Matador de Dragões ainda estão vivos, disse Catleia, carrancuda. Aconteceu alguma coisa fora dos muros? Fomos emboscados pelo Império Demoníaco. Tínhamos uma vantagem numérica esmagadora, mas havia um forte inimigo do círculo interno entre eles. Ainda não temos como lidar com isso. O círculo interno. Murmurou Ayaka. O nome dado aos mais poderosos subordinados do Rei Demônio. O avanço inimigo ao sul havia sido tão lento que acreditávamos que, mesmo depois de chegarmos ao nosso destino final, a capital Magnari, teríamos tempo mais do que suficiente para nos preparar. Mas parece que a força que se movia mais lentamente era apenas uma isca. O objetivo deles pode ter sido nos deter aqui o tempo todo. Pretendíamos concentrar nossas forças, mas o inimigo deve ter planejado reduzir nosso número antes que isso acontecesse. Eles podem até ter pretendido matar a deusa aqui, se ela estivesse aqui, é claro. Nós caímos nessa, completamente, disse a princesa. Então, o que está acontecendo lá fora? Perguntou Ayaka. O Barão Polar e Sr. Walter estão no comando, e nossos soldados estão fazendo o máximo para repelir o inimigo. Mas aquele monstro do círculo interno. Não podemos fazer nada para enfrentá-lo. Ele não pode ser subjugado apenas por números. Você entende agora por que estou aqui, presumo? Nós, heróis, somos os únicos que podemos enfrentá-los.
Exatamente. Conto com você, Ayaka, heroína de outro mundo. Enquanto conversavam, os olhos de Catleia não se desviaram dos cadáveres dos tipos humanoides que Ayaka havia matado. Havia esperança em seus olhos e puro espanto. Podemos sobrepujar os monstros do sul com números, mas vocês, heróis, são os únicos que podem deter o círculo interno. Com minha habilidade única e a técnica Kyokugen, talvez eu consiga derrotá-los. Temos que evitar perdas fora das muralhas para as batalhas que ainda estão por vir. Não tenho escolha a não ser confrontar o círculo interno. Ayaka controlou sua respiração e então respirou fundo mais uma vez. Vamos. Ela olhou resolutamente para o portão norte. Precisamos abrir caminho. Passando pelo portão, começaram a massacrar os soldados ogros imediatamente. Ayaka foi na frente, cavalgando e perfurando-os com sua lança vinda de cima. Quando saíram do outro lado, a cena que os confrontava era caótica. Não havia linha ou disciplina na batalha, apenas uma dúzia ou mais de escaramuças esparsas. O que é isso? Perguntou Ayaka. Um soldado ogro saltou em sua direção, brandindo sua espada e gritando um grito de guerra. Não é hora de parar e ficar olhando. Todos, em formação. Um coro de vozes respondeu, ainda em alto astral. Ayaka e seu grupo foram engolidos mais uma vez pelas águas lamacentas do combate. Os heróis avançaram, sem saber quem era amigo ou inimigo. Mas estavam transformados, como se tivessem crescido e amadurecido desde o tempo em que estiveram em um campo de batalha de verdade. Matem! 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 Matem todos os malditos soldados do Império Demoníaco. Não se esqueçam que a nossa força está na união. Derrotem os fortes trabalhando juntos. Vocês aí atrás, apoiem o grupo de Kirihara com suas habilidades. O grupo de Ayaka tinha bastante prática em trabalhar em conjunto, um estilo que funcionava bem para apoiar a força excepcional de Sogou Ayaka. Agora, eles usavam as mesmas técnicas para apoiar os heróis de classe B, do grupo de Kirihara. O grupo de Yasu era o mesmo. Eles aprenderam a apoiar Yasu de fora com habilidades de suporte da mesma forma que o grupo de Ayaka, com Beowulf. Vamos lá, gritou Nihei. Temos coisas que nós, de nível baixo, podemos fazer para ajudar à nossa maneira. Os heróis de classe B atacaram os ogros selvagens, apoiados pelos heróis de menor classe. Acham que podem me matar? Venham tentar, seus monstros. Gaar. Vou para casa, custe o que custar. Vou voltar para o velho mundo. Eri, o pessoal do Nihei está sendo empurrado para trás. Dê a volta e apoie-os. Kayako ergueu a voz. Se houver soldados em perigo, salve-os se puder. Eles podem nos ajudar na luta contra os monstros da Terra dos Monstros de Olhos Dourados mais tarde. O grupo de Kirihara a chamou de volta, sem desviar o olhar da batalha. Murota também estava usando suas habilidades e parecia estar recuperando um pouco do seu espírito de luta, aos poucos. Que diabos! Agora até aquela Suou com cara de pedra está animada? Isso é hilário pra caramba. Ei, Minamino, cuidado atrás de você. Ayaka fechou os punhos com força, sentindo uma leve onda de felicidade inundá-la. Talvez seja apenas temporário, por causa da situação em que fomos forçados. Mas, neste momento, estamos trabalhando como um só. Como colegas de classe. Uma onda de poder fluiu por todo o corpo de Ayaka. Por fim, embora tenha demorado bastante, eles conseguiram expulsar os monstros da área imediata. Os heróis não eram os únicos a enfrentar os soldados ogros. Os cavaleiros sagrados de Neia, liderados pela própria princesa Catleia, também eram uma presença forte no campo de batalha. Seus ataques a cavalo eram especialmente fortes, apesar do efeito que a essência do Rei Demônio estava tendo sobre eles. Mundo prateado. Mas o poder de Sogou Ayaka no campo de batalha era de outro nível. Ela matava monstros que eram demais para os outros com um único golpe de lança, deixando para trás um rastro de cadáveres de monstros. O grupo que cercava Ayaka praticamente não encontrava resistência por onde passava. São tantos.
Mais do que eu jamais imaginei ser possível. Ela sentiu a dúvida crescendo em seu peito. Catleia abateu outro ogro e colocou seu cavalo no mesmo nível do de Ayaka. Esse número de soldados ogros se movendo pelo território Magnari. Eles deveriam ter sido descobertos antes, mas não recebemos nenhum relatório. Algo não está certo. Catleia franziu as sobrancelhas. É gradual, mas sinto que o número deles ainda está aumentando. Há mais deles? De repente, gritos foram ouvidos à distância, e corpos podiam ser vistos sendo arremessados como brinquedos. Um monstro que parecia um demônio com cabeça de bode e 4 chifres, 7 metros de altura e o centro de uma tempestade de violência. Um cavaleiro dragão negro voando perto do gigante com cabeça de bode estava em pânico total e parecia ter perdido o controle de sua montaria. Provavelmente, a essência do rei demônio é tão forte que nem mesmo o mestre do dragão consegue controlá-lo agora, disse Catleia, olhando fixamente para Ayaka. Seus olhos lhe disseram tudo o que ela precisava saber. Esse é o monstro do círculo interno sobre o qual ela me contou. O nervosismo tomou conta do peito de Ayaka, e ela apertou ainda mais a lança antes de fixar o olhar no demônio com cabeça de bode. No instante seguinte, os pelos da sua nuca se arrepiaram. Estava olhando para ela também. É você, disse o demônio com cabeça de bode para Sogo Ayaka. Sua voz pesada e distorcida perfurou o ar do campo de batalha, ecoando em seus ouvidos. Seu coração saltou no peito e ela sentiu uma pressão repentina, como se estivesse cara a cara com um vórtice assustador e rodopiante. Era como se o monstro tivesse seu coração preso em suas garras. Você é quem está interferindo na nossa colheita. Uma heroína de outro mundo, não é? O demônio rugiu enquanto se aproximava dela, varrendo fileiras inteiras de soldados alioneses impotentes. Eu sou Zoixer, o segundo dos jurados, e removerei você, o maior obstáculo à nossa bela colheita. Para seu horror, a fera rasgou o próprio peito com suas enormes garras. Sangue jorrou do ferimento, criando uma névoa vermelha e espessa ao redor. No instante seguinte, o sangue mudou de forma, formando e endurecendo em uma enorme lâmina curva. Zoixer agarrou a espada de sangue e avançou direto para Ayaka, com passos que faziam o chão tremer enquanto se aproximava. Ayaka desmontou do cavalo, respirando superficialmente, e ativou sua técnica Kyokugen. Em seguida, ergueu a mão direita no ar. Mundo prateado. A esfera prateada apareceu ao lado dela no momento em que vozes surgiram atrás dela. Eles chegaram. Olhos dourados da floresta estão saindo do castelo. Os monstros dentro do castelo finalmente conseguiram sair pelo portão norte. É aqui que nos posicionamos. Conseguimos, todos nós. Nihei limpou o sangue da testa, onde sofrerá um ferimento leve, e gritou para os outros, encorajando-os. Vou deixar isso para eles. Zoixer não demonstrou sinais de desaceleração, brandindo a espada de sangue à sua frente enquanto se aproximava. Ele se elevava sobre Ayaka e o campo de batalha, uma visão intimidadora. Não consigo desviar. Ela criou 2 espadas, segurando-as em cada mão e esperando que ele atacasse. Ayaka se lançou para cima para enfrentar o golpe de Zoixer com o seu. Suas lâminas se transformaram enquanto ela desferia o golpe, expandindo-se para se igualar ao tamanho das do oponente, e o som de suas espadas se chocando ecoou. A arma do monstro foi repelida. Zoixer deu um pequeno passo para trás, soltando um rosnado áspero. Ela pôde sentir a surpresa dele com a rapidez e a força com que suas lâminas responderam às dele. Ela quase foi levada pelo vento pela força do ataque, mas de alguma forma conseguiu se segurar. Ela tentou contra-atacar, gritando enquanto se lançava contra um monstro com uma velocidade incrível. As lâminas colidiram mais uma vez, e o corpo de Ayaka foi novamente arremessado para trás pelo impacto. Como os ataques dele são tão pesados? Essa criatura é tão grande, mas ainda assim tão rápida. Um tremor terrível percorreu sua espinha e ela se sentiu entorpecida. Zoixer estreitou os olhos dourados para ela. A força para trocar golpes com alguém como eu, você é a esperança, não é? Ayaka não respondeu e avançou para atacar novamente.
O terceiro golpe abalou o ar ao redor. Repetidamente, suas espadas ressoaram, mas nenhum dos dois conseguiu vencer. Por uma fração de segundo, Ayaka olhou para o campo de batalha. Talvez por estar mantendo Zoigsed sob controle, todos os seus aliados pareciam se mover com mais liberdade agora. Eles devem estar fora do alcance da essência que ele está exalando. E talvez os soldados ogros não tenham tanta essência assim, para começo de conversa? Se eu conseguir manter esse monstro do círculo interno ocupado, Katleya-san e os outros podem reduzir a força do inimigo. Os outros heróis não tentaram interferir no duelo entre Ayaka e Zoigsed. Talvez estivessem com medo de morrer ou talvez simplesmente não sentissem que havia espaço para se intrometerem. De qualquer forma, Ayaka ficou feliz por eles não terem tentado ajudar. Todo mundo está fazendo o que deve ser feito. Fazendo o que pode. No meio do sangue e do brilho prateado, Zoigsed estreitou os olhos para ela. Que destreza em batalha! Você tem o potencial de um dia ameaçar o rei. Antes mesmo que essa flor comece a desabrochar. A pressão que Zoigsed emanava ficou ainda mais intensa. Vou cortar o mal pela raiz. Talvez por causa do longo tempo em que a deusa a desprezara, Ayaka ficou um pouco surpresa com o elogio. Ela afastou esses sentimentos e agarrou suas espadas. Golpeou com todas as suas forças, mas Zoigsed bloqueou, desviando os golpes com sua espada de sangue. As lâminas raspando uma na outra lançavam faíscas no ar. Ele não é só força bruta. Há uma técnica sólida em seus movimentos. Eles continuaram seus ataques, nenhum dos dois dando descanso ao outro por um instante sequer. A técnica Kyokugen estava afetando seu corpo, mas Ayaka sabia que não conseguiria lutar contra aquele monstro sem ela. Quanto mais lutamos, mais desvantagem me resta. Preciso acabar com isso rápido. Na fúria da luta intensa, Zoigsed repentinamente puxou sua espada de sangue e a transformou em uma foice. A lâmina afiada e curva de sua nova arma fez parecer que Ayaka estava enfrentando o próprio ceifador. Ayaka-chan! Moi gritou para ela. Sua foice se aproximava, e Ayaka não tinha como desviá-la com a espada. Ela veio impiedosamente em sua direção, a lâmina grossa ameaçando arrancar sua cabeça dos ombros. Então, os olhos dourados de Zoigsed se arregalaram, encarando Ayaka com um olhar monstruoso. Ela bloqueou o ataque da foice dele com a sua própria foice. Você não é o único que pode mudar o formato das suas armas, ela gritou. Zoigsed riu. Interessante. Suas lâminas raspavam uma na outra, tremendo com a pressão enquanto Ayaka avançava em direção ao monstro. Você disse que me cortaria pela raiz? Não. Ela liberou seu Oni interior, puxando o corpo para trás e transformando sua foice em uma lança. Sou eu quem vai colher você. Agora você entende, heroína de outro mundo. Zoigsed golpeou o peito com as garras, lançando uma nova névoa de sangue no ar. Uma vontade sublime e crua vive em cada humano. É isso que o torna digno de ser colhido. Quanto mais forte for sua esperança, mais doces serão os frutos do seu desespero. Lute contra o seu destino até o fim, humana. Ayaka sentiu um arrepio de terror percorrer sua espinha. Ele estava elogiando minha capacidade de nos dar esperança, porque a perda da esperança aprofundaria nosso desespero. Não há como negociar com esse oponente, nada mais a ser dito. Preciso destruí-lo. Zoigsed segurava uma enorme espada de sangue em cada mão enquanto falava, enquanto Ayaka transformava sua lança em um tridente. Acolho a sua presença, heroína da esperança. Suas lâminas giravam e cortavam à sua frente como espíritos do ar, traçando linhas de morte por onde passavam. A menos que me mate aqui, toda a esperança estará perdida, isso é certo. Todos aqui perecerão. Sim. É exatamente por isso. Houve um clarão prateado quando Ayaka atacou com toda a sua força, raspando a bochecha do monstro. O sangue jorrou em fios, juntando-se à névoa de sangue que o envolvia. Eu vou te matar. Não importa o que aconteça. É isso aí. Sim. Essa é a sua vontade. Exatamente o que a torna tão digna da colheita.
Mas eu me pergunto quanto tempo você vai durar? Zoigsed assumiu uma postura defensiva enquanto Ayaka avançava em sua direção. Seus ataques se chocavam contra suas espadas de sangue dançantes, mas ela era repelida a cada avanço. Ele sabe. Ele sabe que estou em desvantagem quando se trata de uma luta longa e desgastante. Eles estavam empatados, mas Ayaka não conseguia encontrar uma maneira de romper suas defesas. Zoigsed, por outro lado, havia desistido completamente de atacar. Ele estendeu a luta e esperou Ayaka se cansar. Nesse ritmo, estou em apuros. Se eu não conseguir me desvencilhar, nossas forças restantes terão que vencer esta batalha sozinhas. Ela olhou para os soldados ogros e para os monstros que chegavam da terra dos monstros de olhos dourados. A aliança sagrada estava presa entre eles. Eles estavam resistindo, mas por pouco. As forças de Catleia estavam lutando com uma força excepcional. Ela agora também liderava os soldados da própria Cidadela Branca, que haviam perdido seu líder. As cavaleiras de Neia mantinham os monstros sob controle. As forças alionesas lutavam ferozmente, ganhando terreno e recuando quando necessário. O Barão Polari mantinha o moral dos soldados alto. Ayaka entendia agora por que lhe confiavam tanto o comando, até mesmo a própria deusa. O exército Bakossi lutava tão arduamente quanto os outros. Os cavaleiros dragão negro desciam de cima sobre os inimigos, claramente avançando, mas sempre cautelosos com o contra-ataque de baixo, que os impedia de manobrar livremente. Por fim, havia os heróis. Lutando contra os ogros na linha de frente, imunes à essência que produziam. Eles lutaram bem, permanecendo unidos e avançando sobre o inimigo. Mas Ayaka sentia que estavam por um fio. Assim que um dos pedaços caísse, ela sabia que todos desabariam. Todo mundo, vocês conseguem. Pelo menos eu também posso tentar. Ela cortou o golpe com sua espada a uma velocidade incrível, criando uma rajada de ar enquanto avançava, mas as lâminas grossas do inimigo a jogaram para trás. Não adianta. Se ele só se defender, não consigo encontrar uma brecha. Só me resta torcer para que os outros consigam repelir o inimigo sozinhos. Em pouco tempo, parecia que as preces de Ayaka estavam se realizando. Seus aliados começaram a repelir as forças do Império Demoníaco. Os heróis, em particular, estavam derrotando mais soldados ogros do que nunca. Ayaka sabia o motivo. Eles estão subindo de nível. Ficando mais fortes quanto mais lutam. Estou em desvantagem por causa do estresse que a técnica Kyokujin exerce sobre meu corpo, mas geralmente nós, heróis, temos vantagem em batalhas mais longas. Crescemos à medida que lutamos, ficamos mais fortes e recuperamos nossos MP perdidos. É exatamente por isso que heróis de outro mundo são considerados salvadores, em primeiro lugar. Recém-inspirada, o próximo ataque de Ayaka derrubou Zoigsed a uma curta distância. O que? Essa foi a sua oportunidade, e ela se recusou a deixá-la escapar. Ela imediatamente se preparou para atacar o inimigo. Meu nome é Englans. Sou o primeiro dos juramentados. Uma voz pesada, profunda e grave ecoou pelo campo de batalha. Ayaka sentiu em seu íntimo. Era tão alto que, a princípio, ela pensou que alguém estivesse usando um megafone. Ela não pôde deixar de ser absorvida pela presença extraordinária que agora sentia. Os heróis pararam de lutar e olharam para o campo em direção à fonte da voz. E, um por um, seus rostos se encheram de desespero. Não. São muitos. Linhas e mais linhas de soldados ogros se estendiam de leste a oeste, como se formassem uma grande rede para capturar suas presas. No centro de suas linhas, havia um trono que parecia grande demais para ser real. Foram necessários vários monstros enormes para sustentá-lo por baixo, como um palanquim sobre seus ombros. Uma sombra roxa estava sentada sobre ele, lançando seu olhar opressivo sobre o campo de batalha. As forças inimigas recém-surgidas avançaram lenta, mas seguramente, em direção a eles. Como há tantos deles? Perguntou Catleia, espantada. O Barão Polari parou de lutar para olhar também. Como eles conseguiram marchar tantos até aqui?
Não recebemos nenhum relatório. Como a Aliança Sagrada não percebeu tal exército? Vocês devem estar confusos, humanos, berrou Englans. Se perguntando como trouxemos tantos soldados ogros até aqui no sul, não é? Mas eles não viajaram para este lugar. Eu os dei à luz. Eles nasceram. Aqui embaixo, exclamou o Barão Polari, freneticamente. E impossível. Só a fonte de todo o mal é capaz de dar à luz monstros de olhos dourados. E isso significa que isto é? Não. Englans rejeitou a sugestão do Barão Polari antes mesmo que ela saísse de sua boca. Eu não sou o Rei Demônio. Sou um ser com quem ele escolheu compartilhar seu poder. Sou capaz de criar tropas onde eu quiser. Para você, imagino que isso pareça impossível, injusto, até. Catleia disse que sentia como se o número de ogros estivesse aumentando. Ela tinha razão. Soldados ogros recém-nascidos têm sido lentamente adicionados às linhas de frente durante todo esse tempo. Eles devem ter nascido nas montanhas e florestas próximas, escondidos lá por dias. Mas por que não usariam essa força desde o início? Pensando bem, Ayaka sabia exatamente o porquê. Ela encarou Zoigsede enquanto eles cruzavam espadas mais uma vez. Este é o momento que eles queriam. Para destruir nossa esperança. Para nos levar a um desespero ainda maior. O pior momento possível para nós é o mais eficaz para eles. É por isso que escolheram revelar seu exército agora. Lord Englans é especial, mesmo entre a minha ordem de elite dos juramentados. Ele tem a confiança do próprio Rei Demônio. Até eu tenho que admitir que sinto um pouco de inveja da sua força incrível, uivou Zoigsede, brandindo suas espadas de sangue. Esse Englans é alguém de quem até o segundo dos juramentados pode invejar? Isso é ruim. Esse monstro deve ter mais essência do Rei Demônio do que Zoigsede também. Se um inimigo como esse chegar ao campo de batalha, não teremos a mínima chance. Uau! Uma chuva de lanças caía do céu, arqueando-se em direção a eles, vinda da direção do grupo de soldados ogros que os reforçavam. As longas lanças eram lançadas para o alto, incapazes de alcançar Ayaka e seus aliados a tal distância, mas... Se Sr. Vavalter, gritou Gus, dos três elite dos Cavaleiros Dragão Negro, atônito, enquanto Walter caía do céu, perfurado por uma das lanças voadoras. Os cadáveres dos outros Cavaleiros Dragão Negro caíram com ele. Eles foram completamente desmembrados pela barragem. Não havia como diferenciar carne humana de carne de dragão enquanto seus restos mortais caíam no chão. Sr. Walter, gritou Gus, com o rosto contorcido de agonia. Eles só estão tentando nos assustar, só isso. O ataque inimigo estava funcionando exatamente como planejado. Os soldados ao redor de Ayaka estavam claramente começando a recuar. Agora vem o desespero. Englans ergueu uma taça enorme nas mãos, como se estivesse brindando ao seu sucesso. Este desespero é pura arte. Uma oferenda ao meu rei. Agora. Mostrem-nos como vocês lutam até o fim. Seus adoráveis e tolos inimigos meus. Os soldados ogros ao redor dele se inspiraram no discurso. Eles rugiram e começaram a avançar cada vez mais forte na linha de frente. Mesmo assim, a Aliança Sagrada ainda tinha vantagem numérica. Se conseguirmos manter o moral alto, conseguiremos. Se eu conseguir derrotar os Zoigsede e seguir em frente com aquele outro demônio do círculo interno, ainda podemos vencer. Eu só preciso. Que barulho é esse? O exército de reforços inimigos se dividiu ao meio, suas armaduras chacoalhando enquanto eles traziam um enorme vaso de dentro de suas fileiras. Um caule grosso se erguia do centro, e uma planta estranha em forma de um par de lábios humanos inquietantes balançava sobre ele. Ayaka olhou para cima enquanto trocava golpes com Zoigsede. O que é aquilo? Os olhos dourados de Zoigsede encontraram os dela e eles se chocaram novamente. Os ogros sapadores colocaram um dispositivo demoníaco no seu castelo esta manhã. Não se lembra? Aquele barulho que ouvimos. Como um grito. Foi isso que atraiu os monstros da Terra dos Monstros de Olhos Dourados,
quase como se fosse um sinal para eles. Nem mesmo o nosso rei consegue criar tipos humanoides. Mas um dispositivo para atraí-los? Sim. Então esse dispositivo é o que trouxe todos os monstros para cá. Aquele dispositivo demoníaco aqui fora é várias vezes mais poderoso do que o que usamos dentro da sua cidadela. Você entende o que isso significa, não é, heroína da esperança? Os cabelos de Ayaka ficaram em pé, arrepios percorreram seus braços. Não. Tudo menos isso. Havia reforços de soldados ogros no campo de batalha, e outro membro do círculo interno havia aparecido. Mas, além de tudo isso, em breve haveria mais reforços da terra dos monstros de olhos dourados. Ayaka gritou com toda a sua força, ainda cruzando espadas com Zweigseed, alguém. Qualquer um. Destrua essa coisa. Então, a planta que saía do vaso começou a contagem regressiva. Era uma voz de mulher, desumanamente alta. Como se estivesse participando de alguma assembleia matinal, sua voz ecoou em ondas pelo campo de batalha. Não demorou muito para que todos os comandantes de todos os exércitos presentes ouvissem a mensagem. Os soldados ogros se formaram ao redor do dispositivo demoníaco para defendê-lo. Englans levantou-se de seu trono e abriu os braços. 10 minutos, pelo que vocês calcularam, até este dispositivo ser ativado. Agora tentem pará-lo, humanos. Filhas de Neia. De repente, a voz de Catleia soou, e ela ergueu a espada bem alto, da cela em que estava sentada. Terminamos de defender. Agora é hora de atacar. Avancem e nunca olhem para trás. Arrisquem suas vidas comigo, minhas cavaleiras. Ela ergueu a espada e desferiu um golpe forte, com a ponta apontando diretamente para o dispositivo demoníaco. Atacar. Catleia foi na frente, seguida pelas outras cavaleiras em uma torrente atrás dela. O ataque em direção ao dispositivo foi imprudente, quase suicida. Os soldados ogros formaram uma formação para enfrentá-los, agachados com longas lanças nas mãos. Não, a primeira onda de cavaleiros será. Gus, que voava acima, foi o primeiro a compreender a situação. Escutem agora. Soldados de Bacchus, ele gritou acima do bater forte das asas de seu dragão negro. Vou apoiar Catleia Strauns e as outras soldadas Neaan sob seu comando. Se vocês realmente juraram proteger este mundo, mesmo que isso lhes custe a vida, então ataquem. Ataquem comigo. Ele se virou e mergulhou para seguir Catleia enquanto ela cavalgava para a batalha. Os soldados Bakossi levaram apenas um instante para responder e uma onda de cavaleiros no ar o acompanhou. Não era hora de discutir sobre as relações entre seus países. O dragão de Gus disparou como uma bala negra enquanto ele ousadamente lançava sua montaria contra a linha de lanças dos ogros, demolindo a formação que estava pronta para espetar o avanço de Catleia. Os dragões negros soltaram rugidos penetrantes, intimidando os ogros. O restante dos cavaleiros dragão negro seguiu pela brecha, avançando atrás de Gus como uma avalanche. Os cavaleiros de Catleia avançaram pela abertura que criaram, rompendo ainda mais as fileiras de ogros. Um dragão negro mordeu a cabeça de um ogro e a arrancou dos seus ombros enquanto outros soldados Bakossi cortavam os ogros ao redor dele. Desistir da defesa também significou um número muito maior de baixas do lado humano. Os ogros lutavam com um abandono quase imprudente. Um dos dragões negros foi cercado e impiedosamente esfaqueado até a morte enquanto balançava a cauda desesperadamente contra o inimigo. Um cavaleiro foi jogado do cavalo e brutalmente morto por outro enxame de monstros. Mas não houve hesitação. Todos arriscaram suas vidas para destruir o dispositivo demoníaco que determinaria o curso da batalha que viria. Seguindo as forças Bakossi e Neaan, chegou o exército alionese. O Barão Polari liderou o ataque, segurando o estandarte em uma das mãos e erguendo a voz. Sigam-me, soldados de Alion. A grande força de Alion já derrotou aquela fonte de todo o mal antes. Vamos mostrar a esses ogros imundos do que somos feitos. Ataquem! A torrente crescente de pessoas correndo em direção ao dispositivo demoníaco se tornou uma onda. Nós também vamos, disse Kayako. Nihei ergueu a espada e gritou para os outros.
A representante de turma vai derrotar aquele monstro do círculo interno. E aquele outro também. Nós precisamos ganhar tempo até que ela possa derrotá-los para nós. Vamos lá. Os heróis finalmente se formaram e se juntaram à luta também. Todos. Ayaka encontrou uma nova determinação, e abandonou completamente sua própria defesa. Ela convocou toda a força que lhe restava, refinando o poder e a técnica de seus ataques ao limite. Amaldiçoando seus ossos rangentes, ela se lançou contra o monstro. A lâmina dela cortou o torso de Zweigseed e abriu um buraco em seu ombro. Sangue vermelho vivo jorrou. Você desistiu, não é? Disse o monstro, estreitando os olhos dourados para ela. Você não está mais se defendendo. Mas ele não estava olhando para Ayaka, ele estava olhando para Catleia e os outros enquanto eles avançavam. Não pode ser. Ayaka sentiu seu coração gelar. Aquele dispositivo demoníaco. Não leva 10 minutos para ativar. Poderíamos usá-lo agora mesmo se quiséssemos. Isso foi só um plano para quebrar essas suas linhas intrometidas. E como você se apaixonou por ele? Eles nos enganaram. Estávamos todos focados naquele único objetivo. Um único raio de esperança. Mas o inimigo nos tinha na palma da mão. Eles queriam que rompêssemos nossas linhas de formação, mas era mais do que isso. Queriam que acreditássemos que havia esperança, apenas por aqueles poucos minutos. Lágrimas brotaram nos olhos de Ayaka. É muito maligno. É tudo muito maligno. Os monstros fizeram tudo o que podiam para esmagar suas mentes e depois aniquilá-los completamente. E mesmo assim eu acreditei em tudo que o inimigo me disse, assim, de repente. Fui eu quem causou tudo isso. As fileiras de soldados ogros se espalharam e começaram a cercar os atacantes. Os monstros de olhos dourados que haviam avançado do sul também se aproximavam dos exércitos da Aliança Sagrada. De repente, o dispositivo demoníaco começou a brilhar, emitindo vários raios de luz púrpura como uma espécie de prisma. Zweigseed transformou suas duas espadas de sangue em uma única grande foice, preparando-se para a colheita. É tarde demais para você. Tudo isso, tarde demais. Não sobrou nada. Por um segundo, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Tudo estava em silêncio. Só resta o festival de sangue. Um grito de alegria surgiu do exército reunido do mal e um véu de desespero cobriu tudo. Muitos dos aliados de Ayaka ainda não haviam percebido o que estava acontecendo. Os comandantes, por outro lado, estavam gradualmente começando a perceber que haviam sido enganados. E impossível. Ainda deve dar tempo. Um dos soldados parou de correr e caiu de joelhos em desespero. Ayaka, inconscientemente, estendeu a mão para os amigos, que olhavam estupefatos para o dispositivo ativado. Todos. Pensar que você me daria uma oportunidade dessas em uma batalha mano a mano, gritou Zweigseed. Não. Descuidada, entoou o demônio enquanto a grande foice de sangue rasgava a carne de Ayaka. A queda da esperança para o desespero. Esta é a colheita que desejamos. Da terra dos monstros de olhos dourados, veio outra horda. Seus ouvidos ainda ouviam os passos pesados dos monstros conforme eles se aproximavam. Os gritos e guinchos do extremo sul do muro. Em pouco tempo, esses gritos os levaram ao mundo dos pesadelos, a manifestação máxima de sua miséria. Foi o começo do fim. Algo estava errado. Ninguém sabia quem notou primeiro. A grande cacofonia de sons e estrondos vindos do sul indicava uma ordem em movimento, e ainda assim... É quase como se... Eles estão... gritando. Os gritos de pânico dos monstros enchiam seus ouvidos. Pelo menos, não eram os gritos de criaturas alegres antecipando uma caçada. O sol pairava no céu acima deles e uma explosão soou, tão alta que parecia que poderia destruir tudo. Havia uma luz intensa vindo do outro lado da muralha sul. O que está acontecendo? Até mesmo as forças do Império Demoníaco pararam de lutar, Zweigseed e Englans também, como se não tivessem ideia do que aconteceria em seguida. O que é?
Perguntou Zweigsiel. O rosto de raiva surgiu de um canto da parede, o tipo humanoide que causou tantas mortes na cidadela. Parou de repente. É? O que aconteceu em seguida foi inconcebível para todos que testemunharam. Sangue começou a jorrar do corpo da criatura, que desabou no local. Uma chuva azul caiu sobre toda a área ao redor do cadáver do monstro. Atrás dela, surgiu uma horda de estátuas de pedra em forma humana. Elas silenciosamente perseguiram os monstros em fuga, perseguindo-os pelo campo de batalha. Eram tantas, correndo de monstro em monstro, de ogro em ogro, capturando-os e espancando-os até a morte. Nesse momento, uma carruagem puxada por cavalos surgiu da nuvem de poeira levantada pelas estátuas. Parecia destruída e desgastada, como se tivesse acabado de atravessar outro campo de batalha aterrorizante. Um enorme cavalo de 8 patas com olhos vermelhos sangue a puxava, uma sombra negra e assustadora pairando sobre tudo ao redor. Outra forma negra estava ajoelhada no teto da carruagem, com uma capa preta esvoaçando ao vento. Usava uma máscara de mosca, e havia outras 2 com máscaras e capas semelhantes ao seu lado, todos os 3 estavam armados. A voz distorcida da figura negra ecoou alto no campo de batalha silencioso. Declaro que nós, a Brigada do Senhor das Moscas e sucessores dos Ashinto, nos opomos às forças do Império Demoníaco e aos monstros de olhos dourados que ele trouxe para cá. A voz era sombria e absoluta, como se fosse o próprio Rei Demônio por trás daquela máscara. Estamos aqui para aniquilar vocês.